Olá, hoje nós estamos aqui no nosso quinto vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos estar falando sobre os guardas do templo. Mas antes de falar, nós vamos orar. Então feche os olhos se você puder. Senhor, nós entramos na tua presença, te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te pedimos que tu sejas bem-vindo neste lugar, Pai. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Revela-nos coisas profundas que estão no teu coração. Senhor, só tu és bem-vindo aqui, Senhor. Que essas palavras prosperem no nosso coração e que nós sejamos como flechas que acertam o alvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o nosso texto está em 1 Crônicas 26, dos versos 17 ao 19. Então vamos ler. Cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas, perto da estrada, e 2 no pátio propriamente dito. Assim, ficavam repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo das famílias de Corá e Merari. Bom, contextualizando, essas famílias, Corá, Merari, entre outras, eram famílias que guardavam o templo. Elas foram escolhidas por Deus para estar trabalhando para Deus, para serem os sacerdotes, os levitas. Então, Deus escolheu uma parte dessas pessoas, dessas famílias, para serem os guardas de cada um dos portões, das entradas, dos depósitos e da estrada e do próprio pátio, como diz nesses versículos. E cada um tinha a sua posição, eles revezavam, e essas posições foram escolhidas através de uma espécie de sorteio que eles fizeram. No capítulo 25 e no 26, eles contam um pouco dessa história, de como eles escolhiam os músicos e os guardas do templo. E no 26, ele realmente especifica o que cada um dos guardas faria e quantos ficariam em cada portão, como seria isso. Bom, quando eu estava lendo esses versículos, Deus falou profundamente no meu coração que nós somos os guardas do templo de Deus. Sabe, nós guardamos, não somente nós guardamos o templo físico, sabe? Para que não depredem, para que nós tenhamos um lugar para nos reunirmos, sabe? Mas não somente isso. Deus está falando forte que nós somos os guardas da doutrina bíblica, nós somos os guardas da presença de Deus, sabe? Jesus falou, eu creio que Mateus 24, 25, que nos últimos tempos haveriam falsos profetas. Pessoas que diriam coisas que eles dizem que são de Deus, mas na verdade não são de Deus. Que nos últimos tempos viriam doutrinas satânicas para enganar o povo de Deus e, se possível, enganar os escolhidos de Deus. Então, nós, a igreja, somos os guardas, somos aqueles que guardam aquilo que é verdadeiro no evangelho, para que quando esses profetas, quando esses pessoas que dizem ser ministros de Deus, que pregam a verdadeira palavra de Deus, quando eles vierem para enganar o povo de Deus, eles não vão conseguir enganar o povo de Deus, porque o povo de Deus vai ser o guarda da presença de Deus, o guarda da verdade do evangelho. Sabe, muitas vezes quando eu estou na igreja e o pastor fala alguma coisa, depois ele logo diz, olha, eu estou falando isso para vocês, mas está na Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não estiver na Bíblia, vocês podem me dizer, porque eu quero ver como a Bíblia. Então nós temos que viver conforme o que a Bíblia diz. A Bíblia é a verdade de Deus. Então nós somos os guardas da verdade de Deus, do que está na Bíblia para ser seguido. Então cada versículo, cada capítulo, cada passagem bíblica relata o caráter de Deus, relata aquilo que Deus nos deixou para viver nessa terra. A Bíblia é o manual da nossa vida na terra. Então Deus, nesse capítulo, através de Moisés, né? Eu creio que era Moisés nessa época. Ele escolheu quem ia guardar o templo dele. E hoje Deus escolhe quem vai guardar o templo dele. Porque na palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E hoje Deus escolhe quem vão ser os seus guardas, quem vão guardar. Nossa, ficou errado isso, né? As pessoas que vão guardar isso, as pessoas que vão guardar as coisas de Deus, que vão guardar a verdade de Deus, e não, elas não vão guardar somente para si, porque os guardas do templo, eles não estavam ali para não deixar ninguém entrar no templo, para, sei lá, matar qualquer pessoa que entrasse no templo. Pelo contrário, eles estavam ali
para guardar o templo das pessoas de fora e das pessoas de dentro. Ou seja, eles estavam ali para que cada pessoa que entrasse no templo tivesse um bom tratamento, que cada pessoa que entrasse no templo encontrasse o templo em ordem, encontrasse um bom ambiente para louvar a Deus, para se render a Deus. Então nós somos os guardas de Deus, porque quando as pessoas olham para nós e elas veem que nós não vivemos o evangelho como deve ser vivido, e elas veem que nós falamos da Bíblia erroneamente, elas entendem que nós não somos os guardas de Deus, elas entendem que nós somos pessoas como aquelas que entram no templo para destruir o templo e depois elas saem avisando a destruição. Sabe? Aqueles guardas, eles não somente guardavam o templo das pessoas de fora, mas eles guardavam o templo das pessoas de dentro. Porque nem todas as pessoas que estão na igreja, elas realmente seguem a Deus. Nosso real desejo é que todo o corpo de Cristo, todas as pessoas que frequentam a igreja, elas se rendam e frequentem não por causa de alguém que tem lá, mas sim por causa de Jesus. Nós realmente oramos para que isso aconteça, mas nós sabemos que dentro do trigo, às vezes tem joio, como diz a palavra de Deus naquela passagem que Jesus falou sobre o trigo e o joio. O trigo e o joio crescem juntos, não tem como você tirar o joio sem machucar o trigo, sabe? Então tem pessoas dentro da igreja que na verdade são falsos profetas, são falsos ministros, falsas pessoas que contam coisas que elas acham que é de Deus, mas que elas são na verdade sendo influenciadas por doutrinas malignas. E os guardas de Deus, o povo que Deus está levantando nesses tempos para serem guardas, para serem guerreiros, para guardar a real verdade de Deus e não deixar que o mundo, não deixar que esses falsos profetas enganem o povo de Deus. Deus está levantando esses guardas. E Ele quer que você seja um deles. Ele quer que você seja uma das pessoas que guarde a palavra de Deus. E não apenas guarde para você, mas apenas transmita aquilo que Ele realmente quer que você transmita para as pessoas. Deus está levantando pessoas para serem guardas nesses últimos tempos. Então os guardas também guardavam. Nós explicamos que eles guardavam o templo também para as pessoas de fora, mas também pelas pessoas de dentro. E nesse caso das pessoas de fora, é porque você já viu muitas pessoas debocharem de Jesus, falarem mal de Jesus, sabe? Xingarem Jesus, ou até mesmo se vestirem de Jesus ironicamente, sabe? E nós não fazemos nada quanto a isso, porque a nossa natureza, a natureza do cristão é amor, não é violência. Mas nós sabemos também que tem uma religião, né, chamada o islamismo. E o islamismo, se você queimar um Corá, que é a Bíblia deles, eles te matam, sabe? Eles têm um amor por Alá, uma coisa assim impressionante. Que qualquer coisa que alguém faça contra Alá, eles acabam com a pessoa. Eles se posicionam como guardas de Alá. E às vezes falta isso dentro de nós. Falta a gente ser guarda de Deus com toda a fúria e violência. Eu não tô falando pra você matar ninguém, eu tô falando pra você bater ninguém, não, nada disso. Eu estou falando pra nós sermos guardas de Deus contra as pessoas de fora. Sabe, quando alguém falar, Jesus é aquilo, você tem que ir defender Jesus, sabe? Dizer, não, você não pode falar assim do meu Jesus. Você não vai defender com violência, você não vai defender, sabe, de nenhuma forma constrangedora, sabe? Você não vai defender como os islâmicos defendem, com violência, com mortes, não. Mas você vai defender com a palavra de Deus, porque foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado. Ele defendeu com a palavra de Deus. E assim nós temos que fazer. Quando alguém falar mal de Jesus, alguma coisa assim, nós temos que falar, não, você não sabe o que você está falando. Jesus morreu na cruz por você. Você não deve falar assim de Jesus. Você conhece Jesus? Você quer conhecer Jesus para você realmente saber o que você está falando? Sabe? Nós não devemos advertir as pessoas, sabe? De uma forma violenta, sabe? Muitas pessoas hoje em dia, eu vejo que elas defendem Jesus, quando elas defendem, que raramente as pessoas defendem Jesus, mas quando elas defendem, às vezes elas defendem de uma forma grosseira. Mas Jesus não fez isso em nenhum momento. Jesus encontrou com várias pessoas durante a vida dele que falaram mal da Bíblia, mas em nenhum momento ele partiu para a agressividade, mas ele fazia tudo em amor e nós temos que fazer tudo em amor. Então aqueles guardas guardavam o templo das pessoas de dentro e das pessoas de fora. Eles tinham guardas em todos os portões. Eram cerca de 24 guardas, mais ou menos, por dia. Porque eram 4 guardas para cada portão e nos depósitos eram 2 guardas revezando.
Então, nós vemos que em todos os lados nós devemos guardar a palavra de Deus. Eu estou falando, usando a palavra guarda, porque na verdade são os guardas, né? Mas eu estou falando no sentido de guardar, não no sentido de você esconder, não deixar ninguém saber de Jesus. Porque pelo contrário, nós temos que partilhar a palavra de Deus. Então nós estamos falando de guardar no sentido de preservar o evangelho. Preservar o puro evangelho, preservar o evangelho que Jesus pregava, preservar a palavra de Deus como ela tem que ser seguida, sabe? E não com falsas interpretações, com interpretações até meio confusas. É nesse sentido que eu estou falando, para nós guardarmos a presença de Deus, nós guardarmos aquilo que tem nos dado. Nós devemos passar o evangelho para as pessoas de forma pura e genuína, como Jesus fazia naquela época. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso, porque hoje em dia nós temos tanta ciência, tanta tecnologia, tantas coisas que às vezes nos confundem. E às vezes nós temos tantos recursos e acabamos nos confundindo e não conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós realmente, para sermos guardas de Deus, nós precisamos, acima de tudo, conhecer a palavra de Deus, comer do pão. Sabe, quando você vai em algum lugar e tem algum guarda, algum segurança na porta e você não sabe, exemplo, você vai no supermercado, numa faculdade, numa certa entidade assim, você não sabe onde fica tal departamento que você precisa ir lá para resolver um problema, e você pergunta às vezes pro segurança, e o segurança sabe onde é. Ele fala, olha, você vira aqui, pega o elevador, sabe tal lugar. Então, nós, sendo guardas de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque as pessoas vão entrar na igreja, elas vão nos conhecer e elas vão ter dúvidas sobre a palavra de Deus. Elas vão ter muitas vezes questionamentos que nós devemos saber responder. Então, para nós sermos guardas de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque nenhum guarda pode ser um guarda sem conhecer o lugar em que ele trabalha. Então, para você ser um guarda de Deus, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que viver a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, comer a Bíblia todos os dias, para que você possa ser um guarda de Deus. Porque não adianta você falar, eu sou um guarda de Deus, eu ajudo, tal, tal, tal. Só que você não conhece a Bíblia. As pessoas vão perguntar para você coisas de Deus, coisas da Bíblia. Ah, como é aquela história? Mas o que dizem sobre Jesus? E você tem que saber responder com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a resposta. Então, para sermos guardas de Deus, nós precisamos realmente conhecer do Deus em que nós estamos guardando a palavra dele. Não conhecer de ouvir falar, mas conhecer tendo nossas próprias experiências. Aqueles guardas estavam divididos por portões. Então todas as áreas da palavra de Deus, da presença de Deus devem estar guardadas em nossos corações para que nós possamos partilhar com as pessoas. Se você tem dúvida em algo que está escrito na Bíblia, procura um líder, procura alguém e esclareça essas dúvidas, para quando alguém perguntar para você, você saber falar para a pessoa também. Sabe? O que me chamou a atenção é que os guardas, eles tinham que ficar na estrada. A estrada, propriamente dita, passavam estrangeiros, passavam carroças, passavam pessoas que estavam chegando, pessoas que estavam saindo. Era um lugar de troca de mercadorias, troca de informações. E haviam guardas ali. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar e sair de nós, porque nós somos os guardas do Senhor. Sabe? Muitas vezes você encontra em lugares pessoas que são guardas, são seguranças, geralmente de hospital, de algum lugar, mas eles deixam passar qualquer pessoa para entrar. Sabe? Não fazem seu trabalho direito. Nós não temos que ser assim com as coisas de Deus. Sabe? A estrada é um lugar que entra e sai, é um lugar de movimento, é um lugar de troca de informações. Nós temos que tomar cuidado com toda a doutrina que tenta entrar na igreja, para que ela não modifique aquilo que Deus mandou nós fazermos. Sabe, naquele lugar, eu creio que eram 4 guardas, se não me engano, naquele lugar, e eram guardas que tinham que estar muito atentos para não serem enganados por viajantes, para não serem enganados por pessoas que poderiam passar por eles se passando por pessoas boas. E na verdade queriam enganá-los, porque na estrada as pessoas vendem e compram muitas coisas. Sabe? Então às vezes eles podiam estar lá guardando o templo de Deus e alguém passar vendendo um pedaço de bolo e eles comprassem, exemplo, tá, gente? Não sei. E eles comessem um pedaço de bolo, um pedaço de pão, né? Naquela época tinha carne, assim, que eles vendiam e davam. E de repente aquela comida podia estar estragada, podia estar envenenada, para não ter guardas ali e eles conseguirem invadir o templo. Então os guardas têm que sempre estar em vigilância. Na palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não pequeis.
Jesus disse isso. Então nós temos que sempre estar vigiando e orando para não deixarmos entrar em nós e entrar na igreja coisas que não agradam a Deus, coisas que na verdade são doutrinas satânicas. Então os guardas, Deus está levantando guardas para guardarem o templo dele, para guardarem a presença dele, porque sabe, o mundo está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Então o mundo, ele quer a revelação dos filhos de Deus. Ele não quer a revelação de falsos profetas, porque falsos profetas não vão satisfazer aquilo que eles têm pedido. E para essa revelação acontecer, nós precisamos ser guardas da verdade do evangelho. Então, os guardas ali dentro, ali fora, quer dizer, na porta, eles guardavam muitas coisas. Eles guardavam a vida dos sacerdotes que ali estavam. Eles guardavam os utensílios, eles guardavam o templo, literalmente, como uma casa, como um prédio. E eles guardavam a presença de Deus que estava armazenada naquele lugar. E hoje, o que nós guardamos hoje? Hoje, nós guardamos... Eu separei umas 4, 5 coisas que Deus colocou no meu coração que nós guardamos hoje. Mas lógico que nós temos que preservar e guardar muitas outras coisas. Sabe, nós estamos em um tempo onde as pessoas fazem o que querem, vivem o que querem, onde o lema hoje é faça o que quiser desde que você seja feliz. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas sabe, não é isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade de Deus, seja o que nós queremos ou seja o que nós não queremos. O que importa para nós realmente tem que ser a Bíblia, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem falado para nós fazermos e não o que nós queremos fazer. Que o nosso coração é enganoso. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração que nós devemos guardar é o nosso coração. Sabe, em Provérbios 4, 23, diz que guarda o teu coração, pois deles provém as fontes de vida. Então guarda o teu coração. Sabe, muitas vezes a gente deixa entrar qualquer coisa no nosso coração. Qualquer coisa que alguém fala, você faz. Sabe, às vezes a gente deixa de seguir a Bíblia e faz qualquer coisa que as pessoas dizem. Às vezes a gente vai na igreja, lê a Bíblia, ora, sabe? Serve a Deus, tenta servir a Deus, mas quando alguém diz, olha, tal simpatia faz bem pra arranjar namorado. Aí você faz a simpatia. Sabe, não, nós temos que ser guardas da presença de Deus, então guarda o teu coração, segue aquilo que Deus tem falado para você seguir, segue a Bíblia, não siga seus desejos, não siga o desejo das pessoas, não faça coisas que as pessoas dizem para você fazer, sendo que essas pessoas não são de Deus. Guarda o teu coração, guarda aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração. Na palavra de Deus fala para nós guardarmos aquilo que Deus tem nos dado, para que ninguém roube a nossa coroa. Então nós temos que guardar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para nós não nos confundirmos, não nos perdermos no meio da caminhada. Sabe, na palavra de Deus diz também, eu creio que é em Provérbios, que fala que o coração do tolo é como uma cidade sem muralhas. E é realmente isso que muitas vezes nosso coração é. Porque uma cidade sem muralhas, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa invade. Mas uma cidade fortificada por muralhas, por muros gigantes, como era Jericó, que Deus destruiu, cidades fortificadas com muros, com templos de Deus, essas cidades resistirão. Então, nosso coração tem que ser protegido pela palavra de Deus, protegido pela verdade de Deus. Então, acima de nós guardarmos a verdade de Deus para passar para as pessoas, acima de nós guardarmos o templo de Deus, literalmente, nós temos que guardar a nós mesmos. Porque para nós fazermos algo para Deus, primeiro nós precisamos deixar Deus fazer algo em nós. Então, realmente, nós precisamos, acima de tudo, guardar o nosso coração para que as fontes que fluam de nós realmente sejam fontes de vidas. E não fontes de perdição. A segunda coisa que Deus falou no meu coração que nós temos que guardar é a família. Sabe, na palavra de Deus diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em Josué. E também diz um outro versículo que me chama muito a atenção, e eu vou até pedir para você abrir, que está em 1 Timóteo 5:8. Vou até abrir junto com vocês, que eu nem ia ler, mas, sabe, é muito forte, eu acho esse versículo muito forte. 1 Timóteo 5:8. Porém, aquele que não cuida
dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Sabe, a família é uma instituição criada por Deus. A família é um grupo criado por Deus. Então, hoje em dia, o diabo tem atacado muitas famílias com separações, com filhos com problemas, com homossexualidade. Essas coisas e muitas outras têm atrapalhado a família. Deus criou a família. Estava no coração de Deus ter uma família. Ele criou a humanidade, ele criou a terra para que nós fôssemos a sua família, porque ele não queria somente ter comunhão com o Pai e com ele é o Pai, ele não queria ter só comunhão com o Filho ou com o Espírito Santo. É maravilhosa essa comunhão, mas ele queria ter mais pessoas. Então ele nos criou, ele nos amou para nós sermos a família dele. Então, família é algo que existia no céu e que veio para a terra e é algo maravilhoso. E o diabo tenta destruir isso, porque para você destruir uma pessoa, você destrói a família dela, porque a família é a base de uma pessoa. Então, se você destruir a família de uma pessoa, automaticamente você destrói ela. É impossível uma família se desfazer sem os seus componentes, sem as suas integrantes ficarem destruídos também. Então, algo que o diabo tem atacado muito ultimamente é a família. Seja um guarda da sua família. Quando o diabo vier atacar os teus pais, quando o diabo vier atacar o teu marido, a tua esposa, quando o diabo vier atacar teus filhos, teus avós, teus sobrinhos, teus tios, você tem que se levantar e dizer que aqui não vai acontecer isso, porque você é um guarda da família, porque Deus instituiu a família. Então hoje a igreja tem sofrido ataques? Tem, mas a família tem sofrido muito ataque, porque realmente a família é uma das coisas mais importantes que Deus criou e o inimigo tem destruído, tem investido poderosamente para destruir, para que pais se virem contra filhos, para que filhos se virem contra pais, para que mães e filhas se odeiem, para que nesses tempos existam uniões que não agradam a Deus, porque realmente a família tem sido um grande alvo do inimigo. Nós temos que ser guarda das nossas famílias. Quando o diabo vier atacar as nossas famílias, nós temos que levantar e dizer: aqui tem guarda e aqui o diabo não vai entrar. Nós temos que levantar como guardas das doutrinas de Deus, independentemente do que nós achamos. Sabe, muitas vezes na televisão eles mostram exemplo, eles mostram uma família que acabou, um casal se separa porque o homem arranja uma outra mulher e a outra mulher é boazinha, mas a mulher que ele era pra ele estar casado é má. Então as pessoas começam a pensar: nossa, ele tem que ficar mesmo com a amante, porque a amante é do bem e a mulher dele é do mal. Isso, na verdade, eu creio que é uma mensagem meio que subliminar, para as pessoas pensarem que realmente eles têm que se separar. Então a separação virou uma coisa comum. Sabe, se você pegar, sei lá, se você conversar com seu avô, com a sua avó, que viveu há 50 anos atrás, você vai ver que na época deles, uma pessoa se separar era uma vergonha. Sabe? Uma mulher criar os filhos sozinhos era uma vergonha. Era uma pessoa meio excluída da sociedade. Mas hoje é normal, hoje a pessoa não gosta, separa, não gosta, separa. E a gente não consegue ter uma família estruturada. E as pessoas crescem doentes emocionalmente, crescem doentes sentimentalmente, crescem não conseguindo ter uma família porque não tiveram quando eram crianças. As pessoas crescem hoje em dia sem conseguir constituir uma família, sem conseguir ter um compromisso com uma família, porque elas não tiveram pessoas que foram compromissadas com ela quando elas eram crianças. Então nós temos que guardar a família, porque a família é algo que Deus opera poderosamente. Outra coisa que nós devemos guardar é a igreja. Sabe, a igreja tem sofrido também muitos ataques ultimamente. Não só ultimamente, mas desde a fundação do mundo, desde que Jesus morreu, a igreja tem sofrido. E tem sofrido muito. Hoje em dia, eu vejo muitas coisas que são estranhas e que as pessoas dizem que são de Deus. Nós temos que guardar a igreja. Sabe, muitas coisas que as pessoas criam para facilitar, muitas vezes nos dificulta. É maravilhoso ter cultos na televisão, passando em horário nobre. É maravilhoso ter ceia, passando em horário nobre para você que trabalha muito. Mas não deixe de congregar. Não deixe de se envolver com a igreja fisicamente. Muitos cristãos ficam: mas eu já vejo cultos na televisão, então eu não preciso ir na igreja. Não, você precisa realmente ir na igreja.
Não porque a igreja vai me salvar, não, mas porque Jesus vai te salvar. E na palavra de Deus diz, eu até separei também o versículo, diz em Hebreus 10, 25, na parte A diz: não deixeis de congregar como é o costume de muitos. Nós não temos que deixar de nos reunir com os nossos irmãos para adorar a Deus, para partilhar a palavra, para, sabe, ter um momento de comunhão, comer alguma coisa, sair para se divertir, porque Deus opera nisso. Em Salmos diz que na comunhão dos irmãos Deus libera bênçãos e que é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai descendo sobre a barba e sobre o seu manto sacerdotal. Então, a igreja, Deus nos criou para sermos irmãos e a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Então, você não pode deixar de guardar a igreja, guarde a igreja. Se você conhece algum irmão ou se você realmente é um irmão que está fraquejando, está achando que não tem que ir sempre, não deixe o diabo colocar isso na sua cabeça. Não deixe essa doutrina satânica entrar na sua mente. Porque na Bíblia diz: não deixeis de congregar. Vai no máximo de cultos que você puder ir. Esteja mais envolvido com a igreja que você puder estar. Se Deus manda você cuidar das crianças da igreja, cuide, se envolva com a igreja, se envolva com o trabalho da igreja. Deus não te chamou só para você, tá, sabe, na cadeira, ouvir o culto e ir embora. Não, Deus te chamou para você ser útil na casa de Deus. Então, se tem um grupo de visitas, se tem um grupo de intercessão, busque saber aquilo que Deus quer que você faça na casa dele. Então, faça. Mas se envolva com a casa de Deus, se envolva com os irmãos, lute para que a igreja seja realmente um grupo de irmãos. Guarde a casa de Deus, assim como você tem que guardar a sua família, assim como você tem que guardar o seu coração. Outra coisa que nós temos que guardar é o que Deus nos dá. Sabe? E nós vamos ler em 2 Coríntios 4:7. Vou abrir aqui com vocês. 2 Coríntios 4:7. Porém, nós temos... Desculpa, deixa eu ler de novo. Porém, nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Bom, minha tradução é a tradução de hoje, mas outras traduções dizem que nós guardamos tesouros celestiais e que nós somos os vasos de barro, para que toda a glória seja dada a Deus e não a nós. Sabe, nós temos que guardar aquilo que Deus nos dá. Nós temos que guardar dentro de nós os tesouros de Deus. Tudo aquilo que Deus tem derramado na tua vida é para você derramar sobre a vida das outras pessoas. Mas não deixe que o diabo roube isso de você. Sabe por que muitas pessoas demoram anos e anos para fazerem algo para Deus? Para transmitir aquilo que têm aprendido? Porque eles não conseguem guardar aquilo que Deus dá. Deus só vai conseguir usar você para fazer algo se você estiver cheio dele. E como você tem que se encher dele? Lendo a Bíblia, orando, sabe? Tendo comunhão com o Pai e com os irmãos. Mas como é que você... Sabe, mas tem... Como é que eu posso explicar isso? Tem muita gente que tem comunhão, ora, lê a Bíblia, é um cristão esforçado, mas não consegue ser usado por Deus, não consegue fazer nada pra Deus. Sabe por quê? Porque muita gente não consegue guardar. Sabe, Deus dá pra você, Deus derrama sobre você algo poderoso, Deus fala com você, mas passa 2, 3 minutos, você briga com alguém, sabe, bate no seu irmão, rouba alguma coisa de alguém, então você acaba deixando aquilo se perder. Se Deus te dá algo, sabe? Se Deus derrama algo sobre você, você ri, chora, guarda aquilo, sabe? Você tá no teu quarto, busca Deus, Deus se revela pra você, guarda aquilo e faz aquilo ser uma mudança. E não aquilo ser uma coisa retrógrada, sabe? Quando Deus te der algo, quando você se sentir, sabe, tocado por Deus, guarde aquilo. Guarde realmente. Não deixe que o inimigo roube aquilo de você com situações. Sabe quantas vezes eu entrei no meu quarto, fechei a porta, orei, li a Bíblia, sabe? Tive aquele momento a sós com Deus. E aí eu saí do meu quarto e briguei com a minha irmã por uma coisa ridícula. O inimigo sabe o que Deus... Sabe, o inimigo, ele vê as coisas. Ele não está ao nosso redor, mas ele está ao nosso derredor. Então, às vezes, ele pode saber quando Deus te dar algo. Quando Deus derrama algo poderoso na sua vida em um culto ou quando uma ministração. E aí, quando você sai de lá, ele pode querer te arrumar alguma situação para fazer você agir com a sua carne, fazer você perder aquilo que Deus tem te dado. Não deixe o inimigo te pegar nessas fraquezas, nessas pequenices. Sabe? Quando você sai de um momento com Deus, quando você estiver na rua, em qualquer lugar que você estiver, não tenha atitudes que façam com que o óleo que Deus te deu escorra.
mas que as suas atitudes, que tudo que você fizer e falar, venham ser atitudes de pessoas que realmente guardaram aquilo que Deus quer que seja guardado. Então guarde tudo aquilo que Deus te deu, sabe? Olha, Deus me deu uma revelação poderosa. Compartilhe com a pessoa que Deus mandar compartilhar, mas guarde o seu caráter. Muitas vezes a gente recebe muito de Deus, mas não consegue fazer nada para Deus por causa do nosso caráter. Porque a gente não consegue manter o domínio próprio. Não adianta você passar 8 horas orando e no primeiro minuto que sair da porta para fora, ser completamente indelicado com as pessoas, ser completamente grosso. É isso que faz com que o nosso tesouro, que Deus tem dado nos nossos corações de barro, venha a escorrer embora. Guarde aquilo que Deus tem colocado dentro de você, para que chegue uma hora em que isso saia. Porque tudo aquilo que Deus coloca dentro de nós, uma hora sai e abençoa as pessoas. Deus tem colocado grandes coisas dentro de você, para que quando sair você venha abençoar as pessoas. Sabe, eu nem ia ler esse capítulo de manhã, mas um dia eu li esse capítulo de manhã, essa semana passada, e eu fiquei pensando nisso, falei, cara, nós somos realmente guarda de Deus. Então eu vivi minha vida no dia todo, e aí eu fui dormir à tarde, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tava meio que guardando o meu prédio, onde eu moro. Eu tava na porta do prédio, guardando o prédio de qualquer pessoa que viesse. E nesse meu tempo do sonho, veio uns cachorros bem grandes, sabe? Aqueles cachorros tipo pastor alemão, bem selvagem, e queria atacar o prédio. E aí eu ia lá, gritava com eles e defendia o prédio e eles iam embora. E esses cachorros falavam assim, sabe? Falavam, eu estou filmando, tipo, vou invadir seu prédio, eram cachorros. Tipo, filme. E aí eu expulsava esses cachorros. E então, dentro do prédio, na parte da frente, que tem um jardinzinho, tinham 3 cachorros. Mas eles estavam dormindo e um deles tinha o rosto de uma pessoa humana. Então esse cachorro veio e começou a querer me atacar, um cachorro de dentro. E aí eu abri a porta, eu tava lá de fora, eu abri a porta e falei pra ele parar com isso. Então ele pegou e me mordeu no pé. E na hora eu fiquei com medo e chateada. E eu tava com a minha irmã e ela falou pra mim, olha, vamos comer. E eu tava com medo daquele cachorro me atacar de novo, então eu falei pra ela, vamos dar uma volta. Então eu fechei a porta do prédio e eu saí. E eu acordei. Bem nessa hora que eu fui saindo com a minha irmã pra comer em outro lugar, porque eu tava com medo daquele cachorro. Então eu acordei bem nessa hora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Porque eu achei o sonho estranho, sabe? E na hora eu lembrei, pô, eu tava guardando. O que que eu li de manhã? Sobre os guardas. Falei, cara, pode ter alguma ligação. Mas eu não consegui decifrar o sonho, sabe? Então eu fui pra igreja à noite. Foi numa sexta-feira isso. Eu fui pra igreja à noite. E quando a gente tava orando, antes de começar o culto, Deus falou comigo. Sabe? Ele falou que nós somos realmente os guardas dele. E que nós não podemos deixar o nosso posto por nada. Sabe aqueles guardas da Bíblia, eles estavam lá de dia e de noite. E é assim que nós temos que estar, de dia e de noite. À tarde, de manhã, no sol, no frio, no calor, na chuva, no inverno, no verão, na primavera, no outono, nós temos que sempre estar guardando e sempre estar alertas, sabe? Não deixe o teu posto por nada. No sonho eu fiquei com medo e eu deixei o meu posto e fui comer e fui dar uma volta por medo do ataque. Não tenha medo do ataque do inimigo. O ataque do inimigo pode vir de fora, mas ele também pode vir de dentro, sabe? Porque aquele cachorro que mordeu era de dentro. Não era um cachorro de fora, sabe? Então, não importa de onde vier o ataque, resista e continue sendo um guarda de Deus, porque Deus vai te recompensar por você não deixar a sua posição. Sabe, na Bíblia fala de um valente de Davi, que estava muito tempo guerreando, e quando ele quis parar de guerrear porque ele estava cansado, ele percebeu que ele não conseguia largar a espada, que a mão dele estava tanto tempo segurando a espada que a mão dele não conseguia se mexer. Então você não pode largar, não pode deixar de ser um guarda. Porque mesmo que aquele valente de Davi quisesse largar a espada e parar de lutar e deixar de ser um soldado para sentar e descansar, ele não conseguia, porque a espada estava agarrada a ele, e ele e a espada eram um. Assim Deus também quer fazer com que você seja um com ele, para que quando você queira descansar, Deus fale para você, não é o momento de descansar, é o momento de guerrear. Quando o diabo vier contra a tua família, quando o diabo vier contra a tua vida, contra a tua empresa, quando
tua escola, com qualquer coisa na qual você está envolvido, você vai dizer aqui não, porque aqui há um guarda do templo de Deus, aqui há um guarda de Israel, aqui há um guarda ao qual não vai deixar com que o inimigo faça o que quiser aqui dentro ou aqui fora, porque eu estou aqui para defender. Deus vai usar a tua vida poderosamente para defender o que ele tem colocado no teu coração, para defender a tua igreja, para defender a tua própria vida. Ele vai te colocar como guarda para defender a tua família, para defender a tua empresa. E você vai ser um guarda de Deus, porque ele sabe a quem ele escolhe. E se ele te escolheu, é porque ele sabe que você tem total capacidade de ser realmente um guarda dele e de fazer um ótimo trabalho para ele. Então não largue o teu posto por nada. Não deixe de guardar o teu coração por nada. Mesmo que o ataque seja de dentro, mesmo que o ataque seja de fora. Não deixe de guardar o teu coração. Não deixe de guardar a tua família. Mesmo que o inimigo esteja usando o teu pai ou a tua mãe para acabar com a tua família. Não deixe de guardar a tua família por um ataque de fora ou por um ataque de dentro. Não deixe de guardar a tua igreja por um ataque de fora ou por um ataque de dentro, mas continue guardando a presença de Deus. Não deixe de guardar o que Deus tem colocado no teu coração, seja por um ataque de fora, seja por um ataque de dentro. Não importa de onde vier o ataque, continue guardando a família, continue guardando a tua igreja, continue guardando aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se ponha no posto de ser um guarda de Deus, independentemente das situações. E não largue o seu posto para descansar, não largue o seu posto para comer, para se divertir, porque nós somos os guardas, e os guardas de Deus estavam naquele lugar. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você descanse, que Deus não quer que você divirta, que Deus quer que você seja sério todo o tempo. Pelo contrário. Eu estou dizendo que Deus quer te usar em determinados momentos. Porque nem todos os momentos aqueles guardas estavam lutando, guerreando. Não. Tinha momentos que os guardas estavam apenas parados, olhando o movimento, vendo se estava tudo certo. Tem momentos de paz, mas tem momentos de guerra. E nós não devemos abandonar o nosso posto, nem em momentos de paz, nem em momentos de guerra. Nós temos que sempre estar ali. Na palavra de Deus diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então esteja no seu posto, a tempo e fora de tempo. Deus vai honrar cada esforço seu para ser o guarda dele. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Ele quer nos levantar como guerreiros, como guardas daquilo que ele tem feito, daquilo que ele quer que nós façamos. Então eu vou orar agora e eu quero que você feche os seus olhos, se você puder, para estarmos em concordância. Pai, ainda em tua presença, nós te agradecemos por essa palavra compartilhada, Senhor. Pai, que essa palavra prospere em nosso coração e que nós possamos realmente, Senhor, ser os teus guardas nessa terra. Usa-nos, Espírito Santo, como guardas das nossas famílias, das nossas casas, das nossas igrejas. Usa-nos como guardas, Senhor, de tudo aquilo que é bíblico, Pai. Usa-nos como guardas da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos conhecer e viver a tua palavra, Espírito Santo. Que nós venhamos a não sair do nosso posto em momentos de paz e momentos de guerra, mas que nós venhamos a honrar o nosso posto de guardas em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, levanta o teu povo neste dia como guardas, Senhor. Levanta cada pessoa que assistir esse vídeo como guardas, como guerreiros nesses últimos tempos, Pai. Em nome de Jesus, levanta também as pessoas que ainda não ouviram essa palavra, mas levanta todo o teu povo nessa terra como guardas das tuas doutrinas, como guardas, Senhor, do verdadeiro evangelho que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor, por cada guerreiro, por cada guarda que o Senhor está levantando, que o Senhor já tem no posto, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida e que você tenha uma boa semana e que você realmente seja um guarda do Senhor. Amém.